o nome desse mangá é Busca Indesejada e está sujeito a mudanças. Particularmente gostei do título. Vamos ver se ele combina com a história. Cobalt é um jovem de 14 anos que vivia uma vida normal até o dia que foi abordado por Áurea, uma jovem de 15 anos que alega ser uma telepata e viajante multiversal e insiste que precisa de sua ajuda para encontrar o avô dele, Cage ou Kage. Enfim, não sei qual que é a vertente, se é para ser mais americanizado. Se bem que o nome do moleque é Cobalt, então talvez seja mais americanizado. Então, o avô dele, Cage. Desaparecida há quase 4 décadas. Assim, ela arrasta o jovem cético para aventuras e perigos através de diversos mundos, enquanto ele tenta convencê-la de que a jornada será infrutífera. Eu achei um pouco estranho do porquê que ela precisa do avô dele e, tipo, se ela já é uma viajante multiversal e ela vai ir através de mundos atrás do avô, pra mim ficou um pouco confuso como que isso se daria. Quer dizer, tem várias versões do avô do cara, tem várias versões dele, talvez, por que ela foi naquele especificamente? São aquelas perguntas que eu sempre falo, né, que o leitor vai acabar se fazendo, então é bom que o autor faça antes, para já ter isso bem estabelecido, para que o leitor não faça essas perguntas e principalmente para que ele não fique sem respostas. Então as perguntas aqui, para mim, são: ela viaja entre multiversos. Se a gente leva esse conceito de multiverso, onde, por exemplo, tem várias versões de mim, várias versões de você que está lendo, etc., teria que ter um motivo para especificamente ela pegar o Cobalt dessa realidade, desse universo específico. E o que acontece, né? O avô dele desapareceu nesse universo dele, talvez o avô dele seja um viajante multiversal e essa seja a parada. Então eu acho que daí a gente teria que explicar. Por exemplo, vamos supor, o avô do Cage é considerado o primeiro viajante multiversal. E aí eles precisam encontrar o primeiro viajante multiversal para descobrir como que ele fez essa técnica, porque, sei lá, tem alguma coisa que vai acontecer e você precisa entender como que aquilo foi criado inicialmente, né, o protótipo inicial, porque talvez, sei lá, os protótipos futuros não estão mais funcionando tão bem, isso pode, sei lá, quebrar o multiverso. Estou inventando aqui qualquer coisa, mas a questão ela precisa achar o primeiro viajante multiversal, porque vai dar merda. E aí, para isso, ela não acha ele, porque, enfim, ele viajou. Aparentemente, a família desse cara só tem em um universo, ou algo do tipo, ou pode ser um conceito mais de viagem interplanetária, ou algo desse tipo, mas que não precisa envolver tanto contrapartes, né, da mesma pessoa em vários universos. Pode ser que seja realmente, não, cada pessoa só existe em um universo mesmo, é isso e acabou, não tem essa parada. E aí eu não sei se precisaria usar o conceito de multiverso, porque aí, né, quando a gente usa uma palavra, a gente aborda os conhecimentos prévios que uma pessoa tem sobre aquela parada. Então você fala, ele viajou no tempo. Automaticamente a pessoa pensa nas histórias que ela viu de viagem no tempo e ela começa a querer encaixar algumas dessas premissas que ela conhece na sua história. Quando você fala, é uma viajante multiversal, ele pensa, o que eu conheço de multiverso? E aí ele vai tentar empregar esses conceitos na sua história, a não ser os conceitos que você já apresente naquela história que quebre os conceitos prévios que ele tem. Então, por exemplo, um conceito clássico de multiverso existem várias versões da Terra, onde tem as mesmas pessoas, só que levemente diferentes ou completamente diferentes de acordo com escolhas ou com premissas da Terra, etc. Então, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Você tem a versão da pessoa que é ela normal, tem a versão da pessoa que é ela mega atriz, você tem a versão da pessoa que tem dedo de salsicha e a outra que é uma pedra. E todas são a versão da mesma pessoa. E geralmente é isso que alguém imagina, que acho que a maioria das pessoas imagina por multiverso, né? Principalmente hoje, depois dos filmes da Marvel e tal. E de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e por aí vai. Aí você teria que apresentar esse conceito. Não existe essa questão de duplicar a pessoa. Cada pessoa é uma pessoa que pertence ao multiverso como um todo. E aí, beleza. Aí você estabeleceu que tanto o Cobalt, quanto a Áurea, quanto o Cage são únicos. E o lance é que o Cage, ele tá viajando pelo multiverso, supostamente, né? Já que ele desapareceu há 40 anos, então ele tá há 40 anos viajando pelo multiverso. E eles estão tentando localizar ele de alguma forma, porque, enfim, motivos do roteiro. E aí, a questão por que ela foi atrás do Cobalt? E aí teria o desenvolvimento de, só o Cobalt pode achar o Cage, porque o Cobalt tem, sei lá, o mesmo traço genético dele. A gente precisa disso. E aí, por que ela precisa levar ele, não só colher um traço genético dele? Porque, enfim, sei lá, o aparelho que rastreia o traço genético precisa estar em constante contato com
o traço genético que ele está sendo buscado, ou algo do tipo. Talvez ele funcionava assim, ó, tô já viajando aqui. Talvez esse negócio funcionava assim porque era um criador que foi usado para tentar achar outras versões da mesma pessoa no multiverso. E aí foi assim que eles descobriram que não existe outras versões da pessoa, mas você consegue achar parentes seus, né? Enfim. E aí ela tá usando isso para tentar achar um parente, no caso do Cobalt, que é o avô dele. Enfim, então seria isso. E aí, beleza. E o resto é história, né? É brincadeira. Eles irem no mundo, o mundo é diferente, tem alguma treta ali. Eles precisam resolver essa treta para poder conseguir uma pista ou para conseguir sair daquele mundo. Então, sei lá, eles caem no mundo, ficam presos, aí eles têm que fugir. Enfim, aí dá pra brincar de todas as formas. O lance é que o Cobalt seria um personagem meio pessimista, né? Aqui. E aí eu acho que, pra ele ser um personagem pessimista, a gente precisa da Aura como um contraponto. Um personagem mais animado e tal. Pra... Talvez, porque o que acontece? Quando o personagem é muito pessimista, geralmente quando ele é pessimista ele é mais passivo. E quando eu digo passivo é no sentido de que ele é reativo, reativo é a palavra. Ele não vai ir em busca de muitas coisas, ele não vai tomar muitas atitudes, ele vai mais reagir às coisas que acontecem, às coisas que o roteiro joga nele. E geralmente personagens assim tendem a ser desinteressantes de serem acompanhados. Então é necessário que a Áurea assuma esse papel de protagonismo, enquanto o Cobalt poderia ser o personagem principal, também funcionando como personagem orelha, que vai aprender sobre o multiverso e sobre as regras estabelecidas, etc. Porque é ele aprendendo que o leitor vai aprender também. Mas daí a Áurea vai precisar desse papel mais de protagonismo, que é de protagonizar a ação, de partir em busca da ação, de fazer as coisas, de realizar as atividades. Que é o que ela já faz, né? Ela vai atrás do Cobalt para ir atrás do avô. E, enfim, a partir disso eu não tenho mais muito o que comentar. Como eu disse, aí fica a critério da criatividade do autor, o que ele vai conseguir fazer. Caraca, agora que eu vim perceber que o cara enviou mais uma tonelada de coisa aqui. É um arquivo de 3 páginas, eu só li a sinopse do começo. Enfim, e aí vai do autor, da criatividade dele, de quais situações que eles vão se envolver nesse meio do caminho. O que eu sempre falo é pensar num tema geral, então talvez por que essa busca vai ser interessante para o Cobalt, sabe? Talvez ele possa descobrir que ele vivia numa vida muito chata e existe todo um mundo muito maior e que era só ele que não estava olhando para esse mundo maior e para a vida assim. Ou até valorizar mais a vida que ele tem depois de que ele vê como é que é o multiverso e que existem universos muito piores que o dele, algo assim. Então cria uma valorização na própria vida dele. Enfim, eu acho que o ponto central aqui, fora essas perguntas que eu levantei no início, é por que essa jornada é importante para o Cobalt? Porque o título Busca Indesejada é até interessante, só que ele tem que se comunicar de alguma forma com a história. E eu sei que a princípio, de forma superficial, pode ser Busca Indesejada porque o Cobalt está insistindo que a jornada é infrutífera, porque ele é um personagem pessimista. Mas pode ter alguma coisa a ver com outra coisa. Pode ser que o Cobalt ele esteja tão apegado à realidade dele que ele simplesmente não quer encontrar o vô dele, não quer descobrir que o vô dele está vivendo uma vida completamente diferente de tudo que ele imagina, porque se ele vê isso, ele vai se deparar com quão triste ou simplória era a vida que ele estava levando. O problema é que ele tem 14 anos. Eu acho que isso é uma idade muito nova para estar com toda essa questão existencial, assim. Eu não sei se combina muito. Para alguém mais velho, eu acho que funcionaria um pouco mais. Alguém de tipo uns 28 anos por aí. Tô falando. Engraçado que eu falei exatamente a minha idade. Então não sei se funcionaria nesse sentido. Ou talvez a gente poderia colocar alguma espécie de plot twist, onde na verdade o Cage é o Cobalt, só que no futuro. E talvez, né, seja essa grande reviravolta da história. Aí, só que daí novamente o título Busca Indesejada talvez não funcionaria. Aí eu acho que realmente poderia trocar o título para alguma outra coisa, mas eu acho que seria um bom plot twist. Descobrir que o Cage é o Cobalt, só que do futuro, ou do passado, ou algo assim. Só que ia ser estranho falar que ele é o seu próprio vô. Não sei. Aí dá aqueles bug e fica muito incestuosa a relação ali de alguma forma para ele ser seu próprio vô. Ele ser seu próprio pai já dá BO. Ser seu vô, então. Deixa eu ver, ele pegou a avó, aí eles têm um filho, e esse filho tem um filho que é ele. Não, acho que não dá BO não. Dá um bug se ele conhecer a avó. Mas
Mas daí você pode corrigir esse bug fazendo com que ele nunca conheceu os avós. Até porque o avô tá perdido há 40 anos e a avó pode ter morrido. E por isso que o avô saiu. E aí pode ser algo assim. Pode ser. Ele pode ser o Cage e ele realmente pode ser seu próprio avô. Acho que funciona.